Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o JV da Covil do Mago Hobby Store, né? Barra Hobby Channel agora, né? E bom, hoje eu tava querendo iniciar um projetinho aqui de falar um pouco mais de Sorcery, mas não num quesito competitivo, mas num quesito casual. Então, essa aqui é uma série de, entre aspas, deck techs que eu tô pensando em fazer, que vai ser focado nesse Sorcery mais de cozinha. E por causa disso, o nome da série vai ser Sorcery de Cozinha. Enfim. Bom, eu queria começar pelo meu deck, que foi o primeiro deck que eu cheguei a montar mesmo, que foi o deck de Arquimago. Então, ele está montado faz um tempo. Eu não atualizei ele com as cartas novas que saíram em Gothic, tenho que fazer isso, farei uma versão dele no futuro. Mas por enquanto vamos seguir com ele assim, né? Primeiramente, ele é um deck que eu gosto de ficar alternando os avatares, né? Deixa eu pegar todos eles aqui. Mas particularmente eu prefiro jogar com o Arquimago ou com o Sorcerer nas versões atuais. Na versão antiga, o Druida rodava muito bem. Como a gente aqui acaba utilizando o Druida antes da errata mesmo, eu às vezes uso ele para jogar, quando eu tô um pouco entediado de jogar de Arquimago. Vamos lá, meu deck de Arquimago ele é um pouco diferente do padrão usual, né? Que é o deck de 3 elementos, ou um deck com fogo e água. No meu caso, eu montei ele com terra e ar. Então vamos começar pelos terrenos. Tem uma Common Village para fazer soldado. Tem um set inteiro de Simple Village, que é o mesmo efeito da Common Village. Um set inteiro de Rustic Village, que é a mesma coisa. Humble Village também é a mesma coisa. Um set não, na verdade são 3 cópias de cada carta, se eu não me engano. Isso mesmo, são 3 cópias de cada uma delas. E uma cópia da Common Village. Enfim, vamos lá. Vão 2 Quagmires, um Sinkhole, uma Bedrock, para você evitar certos problemas com o terreno, 2 Vantage Hills, um Holy Ground, nessa arte incrível aqui, muito bonito. Daí vai uma cópia de Windmill. Eu pensei em colocar mais cópias, mas eu acabei deixando uma só. Tanto que meu deck ele já anda tendo mais cópias do que o padrão. Uma Cloud City, que só pode ter uma. Um Observatório. Um Planar Gate. Deixa eu ver se ele foca. Aí. 2 Mountain Pass. 2 Updraft Ridge. 3 Dark Tower e 3 de cada uma das outras torres, né? Da Gothic Tower e a Learning Tower também. Ah, mas esse parece que você pegou 2 Precons de beta, juntou e montou o deck. E o deck é basicamente isso. As lentes são todas baseadas nos Precons de beta, exceto 2 lentes que eu acabei colocando. Uma sendo o Windmill e a outra sendo a Common Village, que saiu em Arthurian Legends. Então eu achei que seria interessante, como o meu foco aqui acaba não sendo necessariamente dano direto, apesar de ter muito dano direto com os raios, eu utilizo bastante de soldado, né? Soldado é a mecânica que faz eu ganhar o jogo. Então, vamos lá. Explicando o avatar principal do, para quem não conhece, o Arquimago ele é um avatar com 20 de vida, 1 de ataque, né? Bom poder. Ele tem vire, jogue ou compre um terreno. Ele pode banir 3 cartas de magia, cartas mágicas, né? Do seu cemitério para conjurar uma cópia de uma delas. Você tem que pagar o custo, então algumas cartinhas que tem custo X, vocês vão entender por que elas estão aqui. Bom, bora começar então a falar o que tem nesse deck. Como eu já disse, os meus terrenos têm mais terrenos do que o necessário, então se você quiser você pode jogar com terrenos a menos. Não creio que seja um problema. Mas eu prefiro usar terrenos a mais. Enfim, vamos lá. Primeiramente a gente tem essa aura aqui que é a Thunderstorm, que é para ficar resolvendo um problema ali e ficar causando um daninho aos poucos.
Luck Charm, né? Porque como tem muita carta com efeitos aleatórios, como a próxima que eu vou mostrar a seguir, é importante ter um Luck Charm. A gente tem o Nimbus Dim, que é uma carta que descarte uma magia, cause 3 de dano a outra unidade aleatória. A magia, no caso, Spell, não Magic. Um Grão-Mestre, que é importante, né? Carta staple aí, vem no pré-con de ar. Spire Elite também. Muitas das cartas aqui elas vêm nos pré-cons. 2 Midnight Rogue. Minha carta favorita do jogo atualmente, que é o Merlin. É a minha única favorita. E eu uso uma cópia dele aqui porque eu achei que seria bem flavor colocar junto com o Arquimago até o Merlin, né? Vai 3 cópias de Cave Troll para poder evitar aranha quando necessário. 3 Belmont Longbowman, porque o range dele ajuda bastante. A gente vai jogar com 4 Apprentice Wizard. Apesar de a gente estar usando apenas um Grão-Mestre, dá para usar 4 desse aqui. Até porque é bom ter redundância. E o Grão-Mestre eu só uso um porque eu não tenho outro. 2 Spectral Stalker, legalzinho, começar ali já jogando Void Walk na cabeça do oponente. Sherwood Huntress, está aqui por causa do seu range e por ser uma carta de 2 manas, então turno 1 você pode jogar ela ali junto com o seu Arquimago, tá tudo safe. Craterize, né? Carta boa. E um Incon alternativo aqui pro deck, né? Raise Dead, carta incrível, dá pra usar pra roubar minion do oponente, na teoria. Ou para reviver algum minion seu, que seja extremamente forte. Mas no final a gente sabe que vai reviver um bicho meio fraco. Bom, Cave In, eu achei que seria interessante colocar 2 cópias. Arc Lightning, que é uma das cartas com a arte mais bonita do jogo, na minha opinião. Esse deck ele tem muitas cartas, entre aspas, de raio, né? Então vai 4 cópias de Arc Lightning. Um Vanishment, porque a carta ela te permite dar um spell e você dá stealth para todos os seus minions, então é uma carta importante, ela vai pro grave facilmente e além disso ela repõe a sua mão. A gente vai jogar também com 4 resgate, né? Porque já tem o Merlin aqui, mataram o Merlin, dá para resgatar ele, dá para resgatar outros bonecos também que você vai ter durante a partida, vai querer utilizar. Bury, que é uma remoção legal, vai 2 cópias. A estrela do deck, que são 4 Border Militia. Creio eu que quando eu fizer a versão desse deck já atualizada para Gothic, que eu não fiz ainda por questão de preguiça e não ter todas as cartas, eu vou adicionar também o Raise Militia, que é a versão disso que faz esqueletos, na verdade. Enfim, é uma carta incrível e é a carta que ganha o jogo aqui praticamente, todas as vezes. Teleporte. Power of Flight. 4 Lightning Bolt, carta incrível também, arte maravilhosa. 2 Chain Lightning. Outra das cartas que eu adoro a arte, Cash into Exile, feita pelo Caio Calazans, que é um artista brasileiro. 2 Blink. 2 Overpower. 3 Divine Healing. Uma coisa interessante, esse Divine Healing aqui do meio, ele é meio desbotado, porque os meus decks pré-cons de beta, eles vieram naquela leva que estava meio desbotada. Então os outros 2 eu acabei conseguindo depois. E Arcane Berge, que também é uma Incon alternativa. Bom, como que eu normalmente costumo jogar com esse deck? Eu vou pegar uma mão aqui que seria a mão ideal para equipar, só para demonstrar mesmo. Digamos que você vai começar o jogo com um Lightning Bolt, uma Border Militia ali na mão já, e digamos que você tenha começado com uma Sherwood Huntress, com as 3 cartas iniciais da sua partida. Ok, você consegue jogar dando uma segurada no jogo. Primeiramente, você vai fazer o seu terreno do turno, digamos que você tenha comprado uma torre, né, provavelmente. Vídeo que tem 9 delas no deck. Você vai fazer o terreno, vai jogar a primeira carta ali. Normalmente você vai jogar uma carta de 2 manas. Ah, não tem a Sherwood, dá um raio na cabeça do oponente, tá tudo certo. Normalmente esse deck você quer jogar como segundo jogador, mas vai
depender muito da sua mão. Tem mãos que você acaba tendo necessidade de jogar primeiro para poder conseguir chegar na mana primeiro. E outras que você tem que jogar mais rapidamente. Então digamos que faça uma Dark Tower, que eu faça uma Sherwood Huntress e eu acabe passando. Infelizmente não dá para mostrar o playmatch inteiro, né? O nosso setup improvisado aqui feito com livro de RPG. Mas eventualmente vai dar e vai ficar mais fácil de me demonstrar. Enfim, estamos aqui, fomos passando no decorrer dos turnos, eventualmente vamos ter land aqui, e daí a gente vai começar a fazer uma linha na frente do nosso oponente, para ocupar bastante espaço, e tentar cercar os terrenos dele, para ficar com bastante terrenos com divisa. A partir do momento que você tiver 3 ou mais terrenos fazendo divisa, eu digo 3 ou mais que é o que eu acabo considerando que gera o valor perfeito para Border Militias pagar, você começa a castar as Border Militias. Sempre vai castando spell para poder ir queimando e aumentando seu grave, e vai fazendo as Border Militia conforme você for conseguindo. Eventualmente você vai ter muito soldadinho. E daí com muitos soldados, né, Foot Soldiers, que eu esqueci de pegar os tokens para mostrar, você vai fazer uma pressão absurda. Ah, o soldado causa 1 de dano cada só. Sim, ele causa 1 de dano, mas como você vai estar segurando o jogo, você tem Divine Healing que vai ficar te ganhando vida, você tem Sherwood Huntress, você tem Cave Troll ali para segurar também, para causar dano. Eventualmente você vai conseguir causar um dano massivo no seu oponente e ele não vai conseguir se defender. E conforme você for ficando spamando soldados, mais difícil vai ficar para ele fazer isso. Enfim, é uma estratégia meio básica, eu diria, mas ela funciona bem. Eu gosto de como o deck roda, ele é um deck divertido de se jogar. E eu diria que é um dos meus decks favoritos de jogar Sorcery atualmente. Eu pretendo falar um pouco sobre o Corruptor / Necromante, em breve também, que eu tenho um Monoar. Mas enquanto não chega esse dia, eu só queria falar um pouco e comentar um pouco desse Arquimago. E espero que esse conteúdo tenha ajudado de alguma forma, você tem alguma ideia de como montar um deck para você jogar casualmente. Eu gosto muito de usar esse deck para X1, mas creio que jogando mesão ele deva funcionar bem ainda, mesmo com as novas coisas de Gothic e com as cortes que saíram recentemente, que acabaram nerfando ele bastante. Mas eu acho que é um deck divertido, um deck que vale a pena montar. Não deve ficar muito caro. Eu lembro que Merlin, quando eu peguei, era a carta mais cara do deck. E eu acabei conseguindo pegar na troca. Mas o restante é muito fácil de você conseguir, né? Tem várias lojas aí no Brasil. Tem a Pud Peach, tem o Baú da Liliana. A Dragon Lord eu acho que voltou agora também. E várias lojas aí que você pode pegar e entrar em contato com os criadores, acabar conseguindo playset de ordinária, playset de excepcionais. O Sorcerer é um jogo muito barato de se jogar, não competitivamente, eu diria. Para jogar o competitivo dele você acaba tendo que gastar muito. E, bom, por exemplo, no caso que a gente teve recente das cortes, você tem que farmar muito Dust, e daí depois você ainda tem que pagar um frete, e depois tem que pagar um imposto para chegarem as cortes até você e você conseguir jogar. Mas fora isso, você consegue montar decks muito baratos e muito eficientes. Eu vou trazer um deck que tenha só comuns e incomuns, praticamente, né, que são excepcionais e comuns. E eu vou continuar trazendo esses decks aqui que eu acho mais divertido, que eu consigo jogar e me divertir bastante, mesmo sem ser competitivo. Arquimago por si só, normalmente ele costuma ser um deck competitivo, mas aqui eu não montei ele com essa intenção. Creio que se você montar um deck com foco no competitivo, ele cabe sendo incrível. Ele não é um Necroágua, que também está aí no meta, né? Mas vale a pena, você vai gostar desse deck, você vai se divertir bastante com ele. Enfim, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Falou, tchau, fui.